Quero agradecer o carinho da igreja, imensamente. Fui impactado e eu disse lá no acampamento que marcou muito a minha vida, o convívio com os irmãos. De verdade, aquilo... eu levo a melhor impressão de todos vocês, da igreja e do povo português, né, que eu amo tanto. Vamos abrir a Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses. Na nossa caminhada cristã, hora e vez, enfrentamos algumas adversidades, alguns obstáculos, que ou nos faz cair, tropeçar, desanimar, e por vezes até desanimamos e falamos, acho que de novo não, Deus dessa não vai me perdoar, Deus dessa não vai me levantar, mas será? Como ser efetivo na vida, de fato e de verdade? Muitos pensam que quando Jesus chamava as pessoas a segui-lo, e tinham que abandonar tudo para seguir a Jesus, então agora é só Jesus, eu vou para o monastério para ficar só com Jesus. Será que a vida cristã é assim? Eu tenho que abandonar tudo, agora me dedicar só à igreja, à leitura da Bíblia, às orações e nada mais me serve, eu estou fora deste mundo? Vivo agora no mundo da lua? Como ser efetivo no trabalho, no lar, nos relacionamentos, nas amizades, nos estudos e no casamento? Porque uma vida com Jesus, uma vida com Deus, não quer dizer que vamos deixar de viver e conviver com as pessoas e tudo aquilo que requer esta vida. Ora, vez que estamos neste corpo, precisamos trabalhar, precisamos comprar, vender, precisamos negociar, queremos amar, queremos conviver. Como será isso? O apóstolo Paulo tem uma pequena receita para nós. E no capítulo 3, alguns versículos, vamos ler do verso 7 até o 14. Filipenses capítulo 3. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, maduro, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O verso 13 em destaque. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, mediante a Tua palavra, que é viva e poderosa, e que mexe no nosso ser, na nossa estrutura, que vai a fundo, e conhece as nossas necessidades, carência, fraqueza. Vem agora, Senhor, através do Teu Santo Espírito, aplicar esses ensinos à nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.
O apóstolo Paulo aqui, ele mostra que ele tinha um alvo traçado, um objetivo definido na vida dele. Isso não quer dizer que ele era um alienado. Ele continuava trabalhando, fazendo tendas, ele continuava se preocupando com as igrejas, ele continuava a se preocupando com os irmãos. E vivendo, viajando, convivendo e assim transmitindo a palavra de Deus. Como o irmão José falou há pouco, pregar não é só subir no púlpito e falar. Ora, alguém de uma boa oratória pode fazer isto. Mas a pregação, ela tem que ser feita na nossa conduta, na nossa postura diante dos valores do mundo ou daquilo que nos cerca. Mantermos as nossas convicções e principalmente o nosso alvo, o nosso objetivo de vida. Ora, um trabalhador, no final de um mês de trabalho, ele vai receber o seu salário, porque era aquilo que ele trabalhou para conquistar. Talvez o estudante, no final do ano, após um ano pesado de estudo e pesquisa e provas, ele vai receber a aprovação, mediante o alvo que ele estabeleceu, o objetivo que ele definiu. E assim são tantas outras coisas na vida, né? Agora, quem não tem um alvo, quem não tem um objetivo, fica perdido. Fica dando voltas no deserto. A terra prometida está do lado, mas fica dando volta ao deserto. E flertando com a volta ao Egito, que representa o mundo, o mundão. Ora, aquele que não sabe para onde está indo, ele nunca sabe quando chegou, né? Porque não sabe para onde está indo. O que podemos destacar desta passagem são alguns alvos para alcançarmos na nossa vida e, principalmente, definir o nosso objetivo, o que queremos, de fato, conquistar. Bom, a vida cristã é uma busca constante da perfeição, do entendimento, é uma busca da maturidade espiritual. E como eu vou conseguir esta energia? Como eu vou conseguir esta força para, de fato, atingir a maturidade e permanecer na linha reta do meu objetivo, do meu alvo, para alcançar este prêmio que lemos agora na carta do capítulo 3. Como exemplo, nós poderíamos ilustrar esta imagem daquilo que vamos dizer com as represas ou com as hidrelétricas. Lá no Brasil, a energia elétrica, a maioria, vem da hidrelétrica. Você vai represar um rio, fazer aquelas grandes comportas e assim obter a energia elétrica. Ora, um rio com águas espalhadas, ele não vai ter muita força. A partir do momento que você começa a concentrar o volume da água, você ganha força e energia e aquele propósito é alcançado porque ele foi represado, ele foi concentrado para aquela função. Assim também é a nossa vida. Se nós não tivermos uma concentração de esforço, de energia, de atenção, de obediência, de dedicação e principalmente de devoção, nós não vamos atingir o nosso alvo, o nosso objetivo. Nós precisamos estar concentrados para atingirmos a nossa devoção. Paulo, então, ele enumera algumas coisas que queremos destacar aqui. Qual a atitude que o apóstolo teve para alcançar o seu alvo? A primeira atitude é desdenhar daquilo que passou, ou deletar, na linguagem de computador, né? Aquilo que passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está aqui no verso 13, 12, 13 e 14 que nós queremos destacar. Será que Paulo tinha alguma coisa para esquecer? Com certeza ele tinha muitas. Coisas ruins, porém também ele tinha coisas boas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel muitas coisas e usufruiu disto. Ele era judeu, porém romano ao mesmo tempo. Ele tinha alguns atributos, ele tinha algumas conquistas que o faziam orgulhar-se disso.
Mas chegou um ponto na vida dele onde que ele, esquecendo das coisas que para trás ficam. O que ele queria dizer com isso é que o passado não vai impedir ou interromper o meu objetivo no futuro, no presente e no futuro. Muitas vezes estamos caminhando na vida cristã, mas ainda estamos olhando no retrovisor, ou ainda estamos parados e olhando para trás. E isso impede um progresso, a maturidade, o avanço na vida espiritual. Quando coisas do passado ainda atormentam o presente e incomodam lá no futuro. Existem duas passagens para destacarmos. Isaías 43, 17 e Hebreus 10, 17. Esquecer não é simplesmente apagar da memória, no sentido de que Deus sofre de amnésia. Não é? Deus esquece dos seus pecados. Deus esqueceu de tudo que você fez no passado e só está tratando com você agora. O que quer dizer isso? Dos teus pecados não me lembro mais. Hebreus 10, 17. O que quer dizer é que o passado não pode influenciar e nem pode se intrometer nas suas decisões do presente. Um exemplo prático é a vida de José, quando ele foi vendido ao Egito pelos próprios irmãos que o traíram. E o queriam matar a princípio. E a vida que ele teve no Egito, onde Deus o deu graça diante de Faraó e toda aquela situação que nós conhecemos, ele não permitiu que as mágoas do passado, não é? As ofensas que ele sofreu, o atrapalhasse na caminhada no alvo dele de honrar a Deus ainda, buscar a Deus ainda e fazer a vontade de Deus ainda. As coisas do passado devem ficar no passado. Não podemos mudar, passou. Agora, o presente e o futuro, temos que ter responsabilidades. E conhecendo a nossa carnalidade, sabemos que dependemos de Deus para caminhar seguro e firme. Um outro momento que temos que destacar é a determinação. Devemos avançar para o alvo, para o nosso objetivo de vida, e avançando para os que adiante de mim estão. Josué, capítulo 1, ele diz que ele ia invadir a terra prometida que Deus tinha dado a Josué, e Josué tinha um propósito definido. Ele tinha um alvo estabelecido, e isso nada poderia desviar, nada poderia desvirtuar o objetivo da vida dele. Pense você um pouco, quantas vezes você tem diminuído a sua velocidade para este alvo? Quantas vezes você tem até colocado de lado das coisas de Deus, porque você perdeu um pouco o rumo? Sabe quando você passa na rotunda, e depois você não sabe qual que é a entrada, se é a primeira, a segunda ou terceira, você fica dando voltas? Muitas vezes na vida cristã é assim. Perdemos o rumo e não sabemos mais como caminhar. E muitos param no caminho. E podem até se perder, no sentido de não se encontrar mais, mas o Senhor continua na frente. Josué diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, isso que nos interessa aqui, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7. Objetivo traçado, não podemos nos desviar, muitas coisas vão acontecer e atrair para que viemos a perder o rumo, mas temos que estar definido, assim como Josué numa conquista. Como ele ia conquistar aquela terra, ele precisava ter força. E para ter força, precisamos ter concentração. E essa concentração é que nos vai dar a energia suficiente para prosseguir. Um outro destaque aqui do apóstolo Paulo é a destreza para seguir em frente.
E aqui está um segredo que o texto nos revela de uma forma muito mais prática. Devemos buscar o prêmio glorioso, como é que o apóstolo coloca aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que temos bênçãos a receber do Senhor. E muitas vezes vamos lentamente, com pouca empolgação, sem nenhuma ambição das coisas de Deus, esquecendo de que há uma bênção reservada para nós. Nos contentamos com o normal, nos contentamos com o cotidiano, e Deus quer nos abençoar ricamente. E não só uma vida quase que sem graça, uma vida quase que sem sal, com Deus. Vem domingo de manhã na igreja, de vez em quando, durante a semana, vai ler um salmo, aí abre a Bíblia e fala, eu já conheço essa história, esse salmo eu já li, esse aqui eu sei de cor, por onde eu vou ler? Como eu vou continuar estudando? Concentração é a reunião das águas, para criar força e mover as turbinas e criar eletricidade. Se a água estiver espalhada, ela não vai ter força. Se o crente estiver espalhado, ele não vai ter força. Agora, se os crentes se ajuntarem, se concentrarem num único objetivo, vai ter muita força. E é isso que ele está dizendo aqui. Nós temos que ter uma certa destreza para avançarmos para este prêmio, esta bênção que Deus tem reservado para a nossa vida. Todo jogo tem uma regra. E no verso 16, o apóstolo coloca assim: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Sentimos o mesmo. Eu gosto muito de acompanhar a corrida de carro. Fórmula 1, por exemplo. E quando a gente vê um piloto, na sua destreza, na sua habilidade, na sua concentração na prova, esquecemos que quando ele vai aos boxes, na oficina, existe uma equipa, um staff muito grande. Ou seja, aquele carrinho vermelho que está lá na frente, ganhando corridas, não é feito só por um homem, com a sua habilidade de conduzir. Há uma equipe lá atrás, de engenheiros, técnicos, mecânicos. Existe um time muito grande para produzir aquilo que está lá, onde apenas estamos olhando e enxergando uma pessoa só. Mas existe por trás uma equipe muito grande. É assim que funciona a igreja. A igreja é feita de técnicos, engenheiros, mecânicos, todos trabalhando para o mesmo objetivo, todos trabalhando no mesmo esforço para alcançar o alvo. Perceba então o valor que você tem dentro do corpo de Cristo. Não deixe que as coisas do passado venham a influenciar o seu rendimento na vida cristã do presente e, quiçá, do futuro. Não deixe que coisas que te magoaram, te ofenderam, venham atrapalhar a reconstrução do momento presente. O que passou já foi, não tem mais como consertar. Sim, existe o perdão, sim, existe o desculpa, sim, existe tudo isto. Mas essas coisas não podem mais influenciar na sua decisão, na sua conduta daqui para frente. Vamos destacar aqui a palavra prossigo, que está no verso 12 e também está no verso 13. Essa palavra, ela tem um quê de... Sabe o caçador, quando ele sai para a floresta? Eu nunca fui caçar nada e pescar muito menos. Mas quando a gente vê na televisão, em algum filme, principalmente quando eles querem caçar raposa, caçar coelho, não é? Ora, sem concentração, sem aquela determinação, sem aquela destreza de não perder o foco do alvo, o caçador ele vai atrás da sua presa, da sua caça. Ele não pode ficar se distraindo com a beleza da floresta, ele não pode ficar
se distraindo porque ele vê um fruto bonito pendurado numa árvore ou porque ele viu um lago, né, transparente. Se ele está lá para caçar, ele tem que ter destreza, habilidade e principalmente concentração. Nada pode tirar o seu foco. Ele não pode se distrair. Ele não tem esse direito. Ele tem que perseguir a caça, que também tem as suas habilidades na fuga, e ele com destreza tem que ser treinado, ele tem que ter conhecimento para atingir o seu objetivo. Essa é a palavra prosseguir que aparece no texto. Paulo, ele mostra exatamente isso. Olha, as coisas do passado ficaram no passado. Reputei todas por perda para alcançar a Cristo. Esse é o maior valor que nós podemos ter. E essa perseguição, talvez seria a palavra melhor colocada aqui do que prosseguir, essa perseguição, eu não vou largar enquanto não obter. Reputei tudo por perda por causa de Cristo. No primeiro domingo que eu estive aqui, eu falei de um jovem rico. E o Senhor falou para ele o quê? Falta-te uma coisa. Aqui nós temos um outro jovem, Paulo, que também era rico. Para estudar na escola de Gamaliel, tinha que ser alguém de status, alguém de um certo recurso. E ele conhecia muito bem a lei, assim como o jovem rico também conhecia a lei. O apóstolo Paulo diz que ele era hebreus dos hebreus, não é? Da tribo de Benjamim. Olha a estirpe deste homem. Ele tinha uma moralidade impecável, a integridade deste homem, ele era impressionante. Mas ele diz aqui na passagem que lemos, que ele reputou tudo isso como perda, para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. O que temos feito para receber o conhecimento de Cristo? Como nós vamos perseguir para atingir este alvo, o conhecimento de Cristo? Paulo aqui ele diz que estas coisas não iriam embaralhar ele. Estas coisas ele tinha deixado como esterco, não é? Para adubar o alvo que ele tinha proposto agora, conhecer a Cristo. O que Cristo fez por mim, o que Cristo tem revelado a ele. E esta vida com Cristo, o que poderia produzir efetivamente. Podemos viver na escola, na família, no trabalho, de uma maneira sossegada e quieta. Numa vida moral muito até apreciada pelo mundo, sendo uma pessoa pontual, uma pessoa educada, decente, íntegra. Mas não é isso que está proposto. O que nos está proposto a seguir a Cristo é ser uma pessoa extraordinária. Ir além. Uma pessoa ordinária não vai conseguir muita coisa. Ele vai cumprir com seus deveres apenas. Mas uma pessoa extraordinária, esta é a marca do cristão. Nós temos que ser extraordinários. Temos que ir além. E o mundo quer nos colocar a quem? Por isso que Paulo fala, deixando as coisas para trás. Reputei estas coisas como perda, para alcançar algo de maior valor, valor eterno. Não só a salvação, mas uma vida com Deus. Uma outra palavra que nós podemos destacar aqui está no verso 13, no finalzinho. Uma coisa faço, diz Paulo, é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim. E essa palavra avançando, ela tem na sua língua original, que foi escrita, um termo meio de atleta, quando ele se dedica aos seus treinamentos. E aqui a palavra é esticar, é ir além, um pouco além daquilo que você tem feito. Não faz muito sentido. Porém, quando nós observamos uma corrida de rua, uma maratona, principalmente uma maratona,
Quando faltam 200 metros, 300 metros, o atleta que já vem em exaustão, porque ele fez uma maratona, no atletismo é conhecido como dar um sprint. Ele tem que correr o seu último fôlego para vencer os seus adversários e ganhar a corrida, marcar tempo, bater recorde. Imagine você, depois de uma maratona, o que você mais quer, o quê? Se arrastar até a linha de chegada, né? Ai, tá faltando, tô chegando, né? E ele dá um sprint, um esticão, ele dá um fôlego maior, além de toda a capacidade que ele já vinha tendo. A vida cristã requer isto. Uma coisa faço, eu preciso dar o meu esticão, eu preciso ir um pouco além para obter mais de Cristo. Eu não posso me contentar com um pouco que a palavra de Deus tem tanto a nos oferecer. Eu não posso me contentar a vir uma vez ou outra na igreja, a estar com os irmãos uma vez ou outra, a estudar uma vez ou outra. Tanta coisa para nos aprofundarmos e conhecermos da palavra de Deus, e a gente se perde pensando nas coisas que para trás ficam. Até quando nossas conversas vão estar tratando de coisas que para trás ficam? Muitas vezes estamos falando sobre isso. De coisas que para trás ficam, esquecemos de uma coisa só que temos que fazer. Quantas vezes nós ficamos com os nossos pensamentos ainda ligados, nos torturando com coisas que para trás ficam, e lamentando o que eu falei, o que eu disse, porque eu não fiz. Quando fazemos alguma coisa a Deus que não agrada a Deus, ou quando fazemos alguma coisa a alguém que amamos e que não agrada, a gente acaba parando no caminho, principalmente quando alguém faz alguma coisa para nós que não gostamos e nos desanimamos. E aí paramos e perdemos a concentração, perdemos o foco, perdemos o alvo, porque nós estamos ainda ruminando as coisas que para trás ficam. Essas coisas já passaram. Precisamos tratar do presente e para construir o futuro. E como vai ser isto? O nosso foco, o nosso objetivo tem que ser a pessoa do Senhor Jesus. Não tem que ser a igreja, a religião, não tem que ser a reza, não tem que ser um ritual. Comunhão, um relacionamento com Deus. Era o que Paulo falava. Este era o meu alvo, esse é o meu target, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Marta era a outra que nós comentamos domingo passado, que uma coisa era necessária. Ela se desviou e se preocupou com tantas coisas. E o Senhor falou, uma coisa é necessária. O que é esta uma coisa é necessária para Marta? Vimos, capítulo 11 de Lucas, que ela tinha a obrigação de um dever para agradar a Deus. E ainda brincamos hoje, quando alguém está na cozinha atarefado, batendo panelas, né? Ei, Marta, chega, vai, depois eu te ajudo, vem sentar aqui com a gente um pouco, descansa. Ô, Marta, não é? Mas se olharmos capítulo 12 de João, nós vamos ver novamente Jesus com esta família. E qual é a postura de Marta? Capítulo 12 de João. E foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, a cidade, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, o quê? Servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel, um unguento, um perfume, um nardo. E a história nós conhecemos. Alguém pode perguntar assim, mas essa Marta não aprendeu a lição, né? Continua ativa, continua trabalhando. A vida cristã é assim, de muita atividade, porém com prioridades. Não adianta fazer como Marta,
por obrigação e dever. O Senhor corrigiu ela lá. Aqui, no capítulo 12, já com o irmão que voltou, esse sim foi lá e voltou. Esse Lázaro, ele foi lá e voltou. E ela está aqui servindo novamente. Mas o que aconteceu aqui? Antes lá era obrigação e dever. Aqui agora é desejo e prazer. Porque ela estabeleceu a sua prioridade, o seu alvo. Agora uma coisa eu faço. Eu sei quem é o meu Senhor e eu sei como devo servi-lo. Claro que vamos continuar a viver, trabalhando, estudando, vamos estar convivendo com os nossos vizinhos, vamos estar falando de Jesus, mas que estas coisas não venham a distrair, como Marta se distraía com muitas coisas. Porém, uma coisa era necessária. Uma coisa faltava para o jovem rico. Semelhantemente a Paulo, tinha muitas coisas, talentos, e a sua segurança, o seu futuro do jovem rico, Marcos 10, estava na riqueza, no dinheiro. Isso me dava paz, isso me dava segurança. O Senhor falou, venda tudo, dá para os pobres, depois você vem e me segue. E aqui está Paulo, que nós estamos estudando agora, estamos vendo. Alguém que tinha tudo, abriu mão, reputei tudo por perda de Cristo, deixando as coisas que para trás ficam, e uma coisa faço, para obter o supremo conhecimento do Senhor Jesus, e experimentar o poder da ressurreição. Vida cristã é dinâmica, ela não é algo assim, estático, contemplativo, ela é dinâmica, tem muita coisa para fazermos, tem muita coisa principalmente para conhecer da pessoa de Deus. Paulo, ele fez aquilo que o jovem rico não fez. Ele abriu mão das coisas que ele tinha. O jovem rico ficou triste e saiu de cena num dia que acabou ficando nublado para ele. Aqui Paulo, o que ele faz? Deixa as coisas, segue a Cristo, pegue a cruz. Gálatas 2:20 diz isto. Ele pega a cruz e segue a Jesus Cristo. Para terminarmos, se nós continuarmos de uma maneira a querer ter uma vida em atividades, nós podemos correr alguns riscos. Se fizermos do serviço em si o objetivo da nossa vida, acabaremos buscando exaltação. Veja o que eu fiz. Se não era eu lá naquele acampamento, nada existiria. Eu sou super bom. Né? Se fizermos dos pecadores, aqueles que estão lá fora, que precisam de assistência, de apoio, se nós fizermos destes o nosso objetivo, nós seremos com toda a probabilidade envolvidos no mundo novamente. Tem gente que quer ir nos lugares mais estranhos para evangelizar ou para levar assistência. Se nós fizermos disso o objetivo. Agora, se nós fizermos dos santos, dos crentes, o nosso objetivo, eles vão acabar quebrantando o nosso coração, vão acabar quebrando o nosso coração. O que quero dizer com isso? Que o nosso objetivo, quer seja trabalhando com os pobres, com as pessoas que estão no mundo, quer trabalhando dentro de um ministério, quer servindo aos crentes, se Cristo não for o alvo principal da sua vida, você vai estar correndo contra o vento, ou atrás do vento, e não vai conseguir nada. Que o Senhor venha nos abençoar, a sua palavra, e que possamos aplicar uma única coisa só que nos basta. Essa única coisa que devemos fazer é buscar o conhecimento do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e terminar com uma oração? Nos ajude, Senhor, a estabelecermos prioridades na vida e que o Senhor seja sempre o alvo comum, que o Senhor seja sempre a razão do nosso viver, do nosso trabalho e a motivação que temos para vencer e principalmente conviver, seja onde estivermos, que possamos de fato, Senhor, conhecer e nos
e amadurecer na fé, para que a nossa fé seja firme. E nos dê, Senhor, capacidade, paciência, amor, para convivermos uns com os outros. Porque sabemos que, estando juntos, teremos força, teremos concentração, teremos entendimento. E eu sei que o Senhor age no nosso meio assim. E assim, podemos alcançar o alvo, o prêmio reservado que o Senhor quer nos abençoar. Abençoa a tua igreja aqui, cada irmão querido. Abençoa a liderança desta igreja. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar? Porque hoje foi a terceira mensagem, num domingo. Imagino que não foi fácil para vocês, 3 domingos seguidos, ouvir um brasileiro, né? Nesse sotaque aqui meio, né, diferente do português lusitano. A modalidade brasileira eu sei que é diferente, mas os irmãos se comportaram bem, me aceitaram com carinho, com amor, né? Então eu agradeço. A minha esposa, de fato, não pôde vir. A princípio ela viria comigo, pois eu não ando sem ela. Ela que faz toda relações públicas, não é? Porque eu sou um pouco tímido. Eu sei que parece esquisito falar isso, né? Mas ela que me deixa mais à vontade, ela que faz as relações públicas, ela que conversa, ela que faz a ponte. E ela é um braço direito, ela é o braço esquerdo, ela é a perna direita, ela é a perna esquerda. E o meu sogro, no mês passado, passou mal, teve que ser internado, com seus 90 anos já fica difícil, ela fica muito preocupada, teve que cuidar do pai que é viúvo, mora sozinho. E antes até a dificuldade foi maior, porque o passaporte dela estava vencido, e ela não é brasileira, ela é venezuelana, e o país dela também está vencido, gente. Não só o passaporte, mas como o país dela está vencido, então ela não conseguiu uma renovação. Então ficou muito difícil. Ela está tratando agora de alguns documentos para conseguir a cidadania brasileira depois de 40 anos. Porque assim, o árabe ele não quer gastar dinheiro à toa. Na época a gente estava criando os filhos, não tinha dinheiro para ficar viajando para cima e para baixo, etc. Não saía do país mesmo. Agora os filhos já cresceram, eu tenho uma moça de 30, uma que fez 29, e o rapaz tem 26 anos. Graças a Deus, Deus nos deu essa bênção deles terem já se formado, estando trabalhando, cada um no seu canto, na sua área. E dessa vez ela não conseguiu vir. Quem sabe, né? Próximo ano, venho eu com todo mundo. Agora, eu sei que isso é loucura. Eu convido os irmãos a serem loucos também. O Brasil é logo ali, vocês tendo essa loucura, né, esse instante assim de insanidade, é só me avisar que eu vou buscar mais um louco no aeroporto, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor, e eu levo as melhores impressões, e eu vou parar por aqui porque eu começo a me emocionar e eu não vou estragar o culto nem o domingo de vocês.